Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar a senadora Fátima Bezerra e o senador Paim, pela oportuna proposta de audiência pública, haja vista as questões importantes aqui elencadas. Gostaria de cumprimentar os senadores aqui presentes, na presença do senador Romário, presidente da comissão, também os deputados, na presença da companheira do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Saudar os companheiros da mesa, professor Gesualdo, secretário da CESUR, professor Irene, da CAPES, a Alessandra, do Fórum do PIBID, e o professor Belchor, pelo CONIF, além, obviamente, da senadora Fátima Bezerra, que muito nos representa pela sua inserção altamente qualificada no campo educacional. Acho essa audiência bastante oportuna e, como membro da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, e tendo assumido relatorias cuja interface com esta matéria é de extrema e grande intersecção, eu gostaria de fazer a discussão do PIBID num contexto amplo das políticas educacionais, inicialmente chamando a atenção para questões estruturais. Dentre elas, a aprovação do Plano Nacional de Educação e o entendimento que tenho de que o Plano Nacional de Educação deve ser o epicentro das políticas educacionais. Tendo em vista os desafios colocados pelas 20 metas do Plano Nacional de Educação e, particularmente, das metas 15, 16, 17 e 18, no tocante à formação de professores, uma questão estrutural que se coloca é que, face a esse cenário de ajustes fiscais, que ele não pode ser numa perspectiva linear, e aqui, particularmente, eu me coloco como aqueles que se colocam contrário à redução de recursos para a educação face aos desafios enormes colocados para o Estado brasileiro. Então, pela minha proposição, farei essa discussão buscando articular a política nacional, as diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada. Eu fui relator dessas diretrizes, que foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação em 9 de junho de 2014 e, no mesmo mês, homologado sem nenhuma restrição pelo Ministério da Educação. E no bojo desta discussão, chamar a atenção para o PIBID. Mas antes de continuar a discussão, acho que é importante trazer alguns indicadores que nos colocam que o desafio para a formação de professores ele é um desafio estrutural. Pelos dados do censo de 2013, nós temos mais de 2.100.000 professores, dos quais 24,8 sem formação em nível superior. Portanto, nós temos um estoque aí de mais de 500.000 professores para a formação. Se nós considerarmos que os profissionais da educação básica, com variação de uma unidade da federação para outra, mas que nós temos aí na ordem de 20% a 30% de profissionais com idade de aposentadoria, esse número fica ainda maior, porque vamos ampliar a necessidade desses profissionais. Se adicionarmos a esse contexto as metas, sobretudo 1, 2 e 3 do Plano Nacional de Educação, que são aquelas no tocante à expansão e a garantia de preceito constitucional de universalização da educação básica, nós teremos ainda a necessidade de mais professores, sobretudo se considerarmos, não apenas, mas se focarmos como destaque no ensino médio esse em que alguns estados, particularmente os estados do Nordeste, têm quase que vivenciar um processo de duplicação para atender a meta de universalização, que é uma meta constitucional até 2016. Ora, esses são dados mais gerais e estruturantes que eu acho que são fundamentais para pensarmos a discussão aqui e que tem a ver particularmente com o PIBID. Inicialmente, gostaria de fazer um destaque a uma questão de ordem também estrutural, que é preciso entender os programas no bojo da política. Por isso, chamo a atenção para a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, a meta 15 do Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação apresentou uma proposta que substitui a 6755 em junho de 2014, que recebeu contribuições da sociedade, e é necessário que essa política nacional ela esteja consolidada como base fundante
para o desenvolvimento das ações. Essa articulação, políticas e programas, vem sendo defendidas pelas entidades do campo. E aqui eu saúdo também a presidente da SBPC, professora Helena Nader, né, bem como as instituições correlatas, Andifes, Amped, Abruem, Conif, né, e outras entidades do campo, que vêm com um esforço muito grande, que é de pensar o macro articulado ao micro, portanto, os programas sendo uma consequência das políticas. E acho que essas questões são fundantes. As diretrizes recém-aprovadas e homologadas pelo Ministério da Educação prevêem 3 modalidades de formação inicial para atender a esse cenário tão diverso e complexo que já destaquei quando fiz referência aos indicadores educacionais. Tratam-se de cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica e curso de segundas licenciaturas, além da formação continuada. O que isso tem a ver com o PIBID? Tudo a ver à medida em que essas diretrizes, que devem ser a base e se articular as políticas para a reorganização dos programas, trazem uma concepção ampla de docência envolvendo um processo pedagógico metódico e intencional, não é? A partir de princípios e conceitos, não é? Em que se articule valores éticos e estéticos inerentes ao processo de aprendizagem, socialização e construção do conhecimento. Quer dizer, essa compreensão ela é impactante para a compreensão a seguir. Mas, além disso, essas diretrizes requerem das instituições de educação superior, não somente das universidades, mas também dos centros universitários e faculdades, não é? Uma reestruturação da formação com exigência de projeto integrador, de um projeto de formação de professores, formação inicial e continuada. Aqui é importante dizer que sempre que fazemos referência à formação de professores, falamos das universidades, mas é fundamental destacar que a maior parte dessa formação ela se dá em faculdades isoladas. Daí a importância de pensarmos programas como esse, de apoio a iniciação à docência, não é, que se articulem e se expandam no horizonte das universidades públicas e comunitárias, tendo em vista, inclusive, a sua inserção por meio da interiorização aqui já relacionada. Ora, todas essas questões nos remetem também a refletir sobre o cenário da política nacional, que eu não vou aqui fazer referência a todos os pontos, né, mas para colocar aqui a discussão de programas tem implicações com essas questões de ordem mais estrutural. Eu estou também relator das diretrizes curriculares para a educação à distância, que foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação, né, e secretário Gesualdo, e certamente serão homologadas pelo Ministério da Educação nos próximos dias, e que tem uma intersecção muito grande com a questão aqui colocada. Ora, esses pontos que têm a ver com a qualidade, com a articulação teoria e prática, a intersecção instituições de educação básica e de educação superior, já vêm sendo experimentados pelo PIBID. Né? Mas, além disso, as diretrizes curriculares chamam a atenção para uma base comum nacional, onde haja organicidade entre formação inicial e formação continuada, ou seja, sólida formação teórica interdisciplinar, inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica como espaço privilegiado da formação, e aqui eu também quero reforçar que deve fazer parte dos projetos das instituições, não apenas espraiar essa expansão do PIBID, mas também verificar outras formas e possibilidades de ação e de intersecção educação básica e educação superior como fundante nesse processo. Ora, mas vamos focar agora no PIBID. Inicialmente, aqui a mesa toda ela caracterizou o PIBID, não é? Um programa de bolsas de iniciação à docência que tem sido um fomento, um estímulo à participação estudantil e à manutenção dos estudantes nos cursos de licenciatura. Este é um dos pontos altos e centrais do PIBID, à medida em que ele, ao buscar aperfeiçoar a formação de docentes, tem um impacto substantivo na melhoria da educação básica. Porque, na verdade, por meio do PIBID, muda não somente a relação da instituição de educação superior com as instituições de educação básica, mas vice-versa. Não é? Mas ele também é feito a partir de relações de cooperação envolvendo essas instituições e, obviamente, quem oferta prioritariamente a educação básica no Brasil, que são os sistemas de educação público. Por outro lado,
nós temos várias avaliações sobre o PIBID. Farei aqui referência àquelas que são feitas pelas instituições de educação superior e sistemas de ensino que apontam pontos extremamente favoráveis ao PIBID, como esses que já foram destacados aqui pelo professor Belchor, no tocante à inserção de profissionais egressos do PIBID na condição docente, né, mas também um conjunto de outros elementos. Logicamente que tal questão não secundariza a importância de nós repensarmos a articulação entre os programas aqui colocados, não é? Até porque faço parte daqueles que entendem que nós temos um conjunto de programas, por vezes fragmentados, e que é necessário ter uma sinergia em maior organicidade e institucionalidade para avançarmos nesse momento e, sobretudo, no cenário que se coloca atualmente. Manifestações diversas, não é? De fóruns dos institutos federais, das universidades, fóruns diversos e entidades, aqui já nomeados, né, que chamam a atenção para o impacto do programa, para a sua lógica de inovação e para o repensar da formação no bojo dessas instituições de educação superior que transitam com este programa, não é? E o entendimento de que eles elevam a qualidade, propiciam, em termos laboratoriais e de vivência, uma articulação educação básica e educação superior, que não é apenas desejável, mas já é elemento fundante e agora um requerimento das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Bom, é preciso, aliado a isso, avançar nessa inserção dos licenciados no setor público e, obviamente, repensar cenários no tocante, como foi destacado aqui pelo secretário Gesualdo, não é? De que esse programa tenha, que ele não apenas seja fortalecido, e aqui estou defendendo o fortalecimento do PIBID, mas nessa rediscussão do conjunto de programas, mas que ele possa também ter uma focalização para aquelas escolas, não é? De pior desempenho estudantil. Não é exatamente o impacto de melhoria, eu acho que é assegurar determinadas perspectivas, e isso vai requerer, certamente, uma articulação com a política nacional e as diretrizes curriculares. Eu já fiz essa discussão na CAPES com a professora Irene, não é? E acho que essa questão ela é fundamental, e a organicidade do programa. Nós vimos ali, a professora Irene mesmo destacou um conjunto de programas. A minha questão é, será que precisamos de todos esses programas ou podemos, de fato, focar naqueles programas que já têm uma avaliação positiva, não é? E buscar uma intersecção maior entre eles? Uma vez que, quando falamos da educação básica, nós temos que pensar a formação da creche ao ensino médio, mas também incluindo as modalidades educativas, não é? Então, todas essas questões. Por outro lado, em articulação a essa questão, a priorização das instituições da educação básica como espaço de interlocução e de formação das instituições de educação superior faz-se necessário. E nós temos dois espaços nas diretrizes que foram fortalecidos, que são o estágio supervisionado e a prática como componente curricular. Ou seja, é possível, e muitas das instituições já têm vivenciado o PIBID na triangulação, na articulação com o estágio supervisionado. O estágio supervisionado previsto pelas diretrizes não é aquele da instituição de educação superior, que faz uma radiografia da educação básica e depois produz papers, dissertações e teses. Isso até pode ocorrer, mas é aquele que tem um impacto na formação dos formadores, ou seja, que ao dialogar, né, ao articular com a educação básica, possa dar retorno a estas instituições. Bom, e pensando, então, a formação dos formadores. Já encaminhando para a finalização, eu acho que uma proposição bastante salutar desta mesa é de que pudéssemos, né, avançar numa mesa de negociação, senadora Fátima, não é, de uma mesa de negociação em que MEC, CAPES, não é, e os fóruns, particularmente o fórum do PIBID, pudesse discutir aí alternativas nessa sinalização. Por fim, não é, quero chamar a atenção que advogo, como relator que sou, da Comissão de Monitoramento no Conselho Nacional de Educação, do Plano Nacional de Educação, a importância de que o PNE seja o epicentro das políticas educacionais. A necessidade da institucionalização do Sistema Nacional de Educação, objeto de discussão no Congresso Nacional de Educação.
A importância da valorização dos profissionais da educação, entendido a partir daquilo que foi defendido na Conferência Nacional de Educação de 2010 e de 2014. Valorização entendido como formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Todas essas são questões que terão impacto face ao desafio que temos, né, de, num curto prazo, contratação e formação de cerca de 1 milhão de professores para atender os desafios da universalização da educação básica. Também, certamente, maior articulação entre financiamento, gestão e qualidade, o que significa dizer que cortes não podem ser lineares. É preciso considerar, não é, as especificidades, não é, e certamente a excelência de programas já tão bem avaliados. A maior organicidade entre políticas e programas e certamente uma mudança substantiva no âmbito das nossas instituições superiores, que é de programa institucional e de maior articulação com a educação básica. Esses são pontos, não é, e essa audiência me parece que converge na centralização e na importância do PIBID, não é, e eu gostaria de sinalizá-lo no horizonte das diretrizes curriculares nacionais, não é, da Política Nacional de Formação dos Profissionais e, certamente, do Plano Nacional de Educação como epicentro a essas políticas. Muito obrigado.